Atos capítulo 13, quero ler com vocês o verso 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos curvar a nossa fronte, irmãos, e vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por nos encontrarmos na Tua casa nessa manhã. A Cidade Nova também é a nossa igreja. Meu nome está aqui, arrolado no hall de membros, e eu tenho, Senhor, me preocupado por ela também, como também pelas demais igrejas. Nessa manhã nós viemos à Tua casa para beber da água da vida, para sentir o refrigério da Tua presença na nossa vida, Senhor. Nós queremos nessa manhã colocar a vida da Tua igreja em Tuas mãos, colocar a vida de cada amigo que chegou na Tua casa nessa manhã. Não deixas, Pai, que um homem fale, mas que o Teu Espírito coloque em meus lábios a Tua palavra. Nós precisamos de Ti. Permita, Senhor, que 2020 seja um ano diferente na vida da Tua igreja, na vida dos amigos que aqui chegaram. Nós precisamos, Senhor, cada dia nos alegrarmos no Teu nome. Nós precisamos sentir a Tua presença dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Perdoa os pecados que cometemos nesse ano, Senhor. Negligências, falta de fé, falta de confiança. Fica conosco. Fala, Senhor, por mim nessa manhã. São as bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, irmãos, eu queria que você pegasse aí a sua caneta. Eu vou deixar aqui 5 qualidades de um homem segundo o coração de Deus. Na Bíblia, a única pessoa que é citado como um homem segundo o coração de Deus é Davi. Ele é a única pessoa. E olha que a Bíblia teve grandes homens, mas quando a Bíblia fala de um homem que teve o coração segundo Deus, é apenas Davi. E nessa manhã eu queria descrever com vocês 5 características do homem segundo o coração de Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Qual é a primeira característica do homem segundo o coração de Deus? Qual é a primeira característica desse homem? A primeira característica do homem segundo o coração de Deus é a obediência. É a obediência. Anote aí na sua Bíblia. A obediência é a primeira característica do homem segundo o coração de Deus. Gênesis capítulo 22. Abra a sua Bíblia aí, para a gente compreender aqui essas características. Então anote aí, a primeira característica do homem segundo o coração de Deus é a obediência. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Vejamos o que diz aí o verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão a quê? A prova
Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Diz a Bíblia, queridos, que Deus aparece a Abraão e traz para Abraão essa mensagem. E Abraão recebe a mensagem de Deus, e é interessante que Abraão ficou aturdido, ele ficou desorientado. Quando você lê a Bíblia, assim, de imediato, você pensa que Deus dá a ordem para Abraão, Abraão vem, toma Isaque e vai agora ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Abraão ficou dias pensando, e eu gostaria de dizer para a igreja nessa manhã, que os anjos, eles habitavam na tenda de Abraão. Os anjos não saíam da tenda de Abraão. E os dias se passaram e Abraão estava esperando mais um sinal de Deus para ele se levantar e ir ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Abraão era um homem temente a Deus, era um homem obediente a Deus. A prova é tanta que quando Deus chama Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, Abraão se levanta pela fé, mas também com a obediência, e veio para atender a Deus. Só que aqueles dias não aparece ninguém para falar com Abraão. Abraão passa as noites infindas acordado, esperando que um anjo aparecesse para ele e dissesse assim: olha, te levanta, porque Deus está querendo realmente que você sacrifique seu filho. Mas não aparece ninguém, há silêncio no céu. E Abraão à noite ele levanta a sua cabeça para o céu e vê o céu estrelados. E Deus havia dito para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. E agora Deus está pedindo para Abraão sacrificar o seu filho. E o diabo se apresenta ali. E diz para Abraão: olha, não é verdade. O pedido que Deus te fez não é verdadeiro. Porque se Deus está pedindo para você matar o seu filho, Ele está violando a sua lei. Porque há um mandamento da lei de Deus que diz que não é para matar. E uma madrugada dessa, Abraão se levanta, ele vai onde está dormindo Sara, em sua tenda, e ele vê a esposa dormindo profundamente, ele vem aqui onde está o filho também está dormindo profundamente, mas no amanhecer, ele acorda Isaque, e pega 2 servos seus, e eles começam agora a peregrinação, em direção ao Monte Moriá. Abraão tinha naqueles dias 120 anos de idade. Ele já era tido como uma pessoa idosa. Abraão estava vivendo naqueles dias em Beceba. E ele se levanta com 2 servos, Isaque e um jumento. E eles caminham o primeiro dia. Abraão não dá uma palavra. A noite chega, ele deita. Novo dia chega, ele levanta e ele não conversa. Toda a viagem ele faz em silêncio. Seu coração despedaçado por dentro. Mas Abraão era um homem obediente a Deus. E se tem uma coisa que alegra a Deus é a obediência. Sabe, irmãos, se em 2020, se em 2019, a igreja do Senhor, por alguma razão, foi desobediente em algum dos princípios de Deus, em alguma das normas de Deus, nós precisamos obedecer. Porque o caminho da bênção, irmãos, é o caminho da obediência. E o segundo dia chega, o terceiro dia amanhece, e quando Abraão começa a sua caminhada, ele não falou o primeiro dia, não fala no segundo dia, mas no terceiro dia, Isaque se aproxima do pai. Isaque já tinha participado de dezenas de milhares de sacrifícios. E agora Isaque chega para o pai e faz uma perguntinha para ele. Pai, nós temos aqui a lenha, nós temos o fogo, e onde está o cordeiro? E Abraão usa aquela frase que já virou música, Jeová Jireh.
Deus proverá. Deus proverá. E ele caminha um pouco, irmãos. Até então, nenhuma resposta do céu. E ele vai caminhando, e dado momento ele avista o Monte Moriá. E quando Abraão avista o Monte Moriá, em cima do Monte Moriá, ele vê a glória de Deus. Todo o silêncio de semanas e meses, agora Deus se apresenta para ele no Monte Moriá. E ele compreendeu que a obediência dele deveria ser levada avante. E quando ele chega no Monte Moriá, ele prepara o altar, e quando ele levanta o cutelo, tem alguém que pensa que só Deus falou. Não. O Deus que fala também segura a mão dele. E naquele dia, queridos, os anjos que não compreendiam o plano da redenção, os mundos não caídos, que não compreendiam o plano da redenção, agora é patenteado a cada um deles. Que homem na terra, queridos, poderia oferecer e sacrificar um filho a pedido de um Deus? Então o plano da redenção agora está nas mãos de todo o universo. Então Abraão, queridos, era um homem obediente. E essa obediência nós precisamos ter. Cada dia, vamos folhear mais um pouquinho a nossa Bíblia. Só para a gente compreender mais um pouco do estudo da manhã. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Falando ainda aqui um pouquinho da obediência. Qual é a primeira característica aí, irmãos? Obediência. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Olha o que diz aí. Verso 22. O que diz aí? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que? Do que sacrificar. Então, meus queridos irmãos, o que Deus espera da igreja para 2020 é obediência. Nós precisamos ser obedientes ao nosso Deus. Estamos vendo aqui o exemplo agora contrário, o exemplo de Saul, que decidiu não obedecer. E o reino naquele dia foi tirado dele, foi rasgado dele. Então, para 2020, nós precisamos ser uma igreja que obedece. Então, a obediência, queridos, é uma das características desse Deus maravilhoso, desse cristão maravilhoso que devemos ser para o nosso Deus. Deuteronômio capítulo 11. Vá folheando aí a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11. Se você encontrou, você vai perceber que no versículo 8, na sua Bíblia, está escrito assim, ó: os benefícios da obediência. O verso 16 diz assim, ó: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e se vais a outros deuses, e vos prostreis perante eles.
O verso 18 diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as, por sinal, na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as, verso 19, a vossos filhos, falando delas assentados, e em vossa casa, andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. O que Deus está pedindo da igreja para nós, para 2020, é obediência. A gente lê a palavra, mas não obedece. A gente se alimenta da palavra, mas não obedece. Então Deus, Ele espera de nós obediência. É o que Deus deseja para todos nós em 2020. A segunda coisa que Deus espera de nós, e a segunda característica do homem segundo o coração de Deus, é o amor. E eu queria que vocês anotassem aí para a gente ir caminhando um pouquinho na Bíblia. Então, o amor é a segunda característica. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Acharam aí? 1 João capítulo 4. A segunda marca do homem segundo o coração de Deus é o amor. Vejamos o que diz aí o verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Amor. A gente percebe, irmãos, que o amor ele tem se esvaído da terra a cada dia. Agora, o que é mais estranho é que o amor tem saído também das nossas vidas. Nós não amamos como a gente deveria amar. Se a gente amasse mais, a gente era mais feliz. Mas nós não amamos. Essa palavra tão pequena, mas repleta de grandes significados. Nós não amamos. Nós não amamos a Deus, nós não amamos o nosso próximo. Há muita frieza em nós. Há muita frieza em nós. E 2020 tem que ser um ano diferente para todos nós. Nós precisamos amar mais, desejar mais, buscar mais. Vejamos o que diz aqui Colossenses. Colossenses falando para nós, Paulo escrevendo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor, ele é o vínculo da perfeição. Você vai a João 3,16, ali você encontra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor é uma das características do homem, segundo o coração de Deus. Agora, deixa eu falar para vocês uma coisinha aqui, irmãos. Para vocês compreenderem que amar é uma escolha. Eu escolho amar. E pastor? Eu escolho amar. Se você está aqui nessa manhã e você não ama, você pode escolher amar. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. A Bíblia diz que quando Davi chegou na casa de Saul, a Bíblia diz que Saul amou Davi de todo o coração. A Bíblia diz que Saul amou muito Davi. A Bíblia termina com essa expressão muito. Só que um detalhe, o amor de Saul se transforma em ódio. Sabe por quê? Porque um dia desse, Davi voltando da guerra,
um grupo de mulheres ali na praça de Jerusalém começou a cantar. Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Pronto. Todo aquele amor que Saul tinha por Davi é jogado pelo chão. E esse amor agora se transforma em ódio. 3 vezes Saul tentou matar Davi com a lança. Agora deixa eu falar para vocês uma coisinha, meus queridos irmãos. Quem ama não devolve lanças. Se o amor é real na tua vida, você jamais vai devolver lanças. Só que um detalhe, Davi nunca odiou Saul. Davi fora caçado como uma raposa. Nós conhecemos a história. Mas quando Davi ia falar de Saul, ele chamava de meu pai, meu rei, meu senhor. Como é que pode? Um homem caçado, procurado, odiado, tratar quem o persegue dessa maneira? Porque Davi nunca odiou Saul. Davi sempre amou Saul. Amar, meus queridos irmãos, é uma escolha. Nessa manhã você pode escolher amar. Então, a segunda característica do homem segundo o coração de Deus é o amor. A gente pode amar. Só você querer. Sabe por quê? Porque é bíblico. A Bíblia pede para eu orar pelos meus inimigos. Ora, orar pelo Zé Maria é fácil. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Agora, ora por quem joga pedra em você. Ora por quem persegue você. É diferente. Mas é o pedido de Deus. Orar por quem nos odeia. Já pensou? Sabe, irmãos, tudo que você faz na igreja, se não tiver amor, é ativismo. Cantar sem amor é ativismo. Orar sem amor é ativismo. Dizimar sem amor é ativismo. Tudo que eu faço na vida sem amor é ativismo. Até vir à igreja hoje, no sábado pela manhã, é ativismo. Eu preciso amar. Amar é uma escolha. Eu tenho que sair nessa manhã da casa de Deus, levando no coração o desejo de ser uma pessoa obediente a Deus e de ser uma pessoa que ama a Deus. Eu preciso amar. Agora, ninguém levanta de manhã achando que o dia vai ser colorido para ele. A gente precisa colocar no coração esse sentimento. O amor é mandamento, irmãos. Amor é mandamento. Talvez você não tenha passado pelo que eu já passei. E você pergunta assim, e o pastor Buções tem inimigos? Tem, irmãos. Pessoas que não gostam da gente. Mas o que vou fazer? Amaldiçoar essas pessoas? Não. Amar. 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 O problema é que a gente não quer. E quando você vem à Bíblia, você encontra Deus falando conosco, falando com cada um de nós. O que é que ele deseja, o que é que ele quer, o que é que ele pede. Só que nós não queremos seguir o que está na palavra de Deus. Você vai em Mateus capítulo 5, verso 44, ele diz assim: eu, porém, vos digo,
amai os vossos inimigos e orai por eles. Olha aí. Então, irmãos, andar 1 milha é obrigação. Agora, andar a 2ª milha, a 3ª milha, é sacrifício. E a gente precisa entrar nessa atmosfera. Você oferecer um copo de leite para alguém que não gosta de você, isso é amor. Isso é amor. E é o que Deus pede de cada um de nós. Vamos imaginar agora Cristo pendurado na cruz, sendo escarnecido. Sendo escarnecido pelos sacerdotes. Sendo escarnecido pelo povo. E ele baixa a sua cabeça e olha para eles e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, muitas das pessoas que magoam você, que ferem você, são pessoas ignorantes. Por isso que você nunca poderia revidar, porque você está num grau maior, está numa atmosfera maior, está numa altura maior. Você já viu alguém te magoar e depois pedir perdão para você? Sabe por quê? Que ele te magoou e depois te pediu perdão? Porque ele compreendeu. Quando ele chega numa altura maior, ele entra numa dimensão maior. Dá uma olhada para João, esse João do Evangelho, esse João das epístolas. Era tido por Jesus como filho do trovão. Mas olha como ele fala de amor. As 3 epístolas dele é tudo amor. Amor, 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 amor. Mas como é que pode isso? Sabe, irmãos, 2020 está chegando. A gente precisa amar mais. Se você é casado, ama mais a esposa. A esposa ama mais o marido. Amar os filhos. Precisamos amar mais. E a gente não ama. O problema é que a gente às vezes olha para o marido e diz assim: o cara é frio comigo. Só que você não esquenta também. Sabe, há coisas que eu preciso fazer. Você pode estar acima do marido, num grau maior, mais elevado, da compreensão do amor. Então vai você primeiro. Amar é uma escolha, irmãos. Então ame. Agora, como é que Davi termina falando de Saul, falando de Jonatas? Você vai no livro de 2 Samuel, abra lá. 2 Samuel, capítulo 1. Vejam aqui, meus queridos irmãos. Eu estou falando de alguém que foi caçado, viu? Falando de alguém que foi caçado para ser morto. Agora Saul morreu no Monte Gilboa. Seu filho Jonatas também morreu no Monte Gilboa. E a notícia agora chega para Davi, que pai e filho tinham morrido. E agora vamos ver como é que Davi fala deles. 2 Samuel, capítulo 1. Ele diz assim, ó. Pranteou Davi, verso 17. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. Isso aqui é um salmo, irmãos. Isso aqui é um salmo. No verso 18 ele diz assim, ó. Determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. Verso 19, Davi diz assim, ó. A tua glória, ó Israel,
foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. No verso 20, Davi diz assim, não noticie em Gate, nem publiques nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Monte Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Davi aqui amaldiçoa o Monte Gilboa, e é interessante, irmãos, que essa maldição pegou, nunca mais caiu chuva nem orvalho no Monte Gilboa. Davi está pranteando o inimigo dele. Agora um detalhe, Saul era inimigo de Davi, mas Davi nunca foi inimigo de Saul. Alguém pode não gostar de você, mas você não pode deixar de gostar dessa pessoa. Você não pode deixar de amar essa pessoa. Ame, ame e ame muito. Pode ser um filho rebelde que você tem dentro de casa. Ame, e ame com o coração, ame com a alma, com a vida. Davi está pranteando aqui um inimigo dele. Está pranteando um inimigo. E olha o que ele diz aqui no verso 22. Sem sangue dos feridos, sem a gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Ele diz no verso 24, falando bem de Saul, ele diz assim, vós que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adorno de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, sobre o monte, foi morto. E no verso 26 ele diz assim, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. A gente percebe o amor que Davi demonstra aqui por Saul e por Jonatas. Jonatas realmente era amigo de Davi, ele amava Davi. E é por isso que ele disse que o amor de Jonatas era muito superior ao amor de mulheres. E é impressionante que você vai ver mais na frente, Davi cuidando da família de Jonatas. Agora eu pergunto, irmãos, como é que a gente pode amar os nossos inimigos? Está uma marca do cristão, irmãos, a marca de um homem segundo o coração de Deus. A primeira marca é obediência. Seja obediente a Deus. A segunda marca é o amor. É o amor. E a gente não ama, sabe, irmãos? As injustiças que a gente faz, a ingratidão que a gente faz, tudo isso é falta de amor. Tudo isso é falta de amor. Um beijo que você deixou de dar na esposa, um beijo que a esposa deixou de dar no cônjuge, nos filhos, tudo isso é falta de amor. Nós precisamos amar mais, nos entregarmos mais. Eu estava agora na Andrews, e lá eu ouvi a pregação de um pastor americano, Dwight Nelson, e ele dizia, quando eu chegar no céu, vamos ter ali algumas filas, onde Deus vai estar coroando os seus filhos. E ele disse, na fila que estiver Madre Teresa de Calcutá, eu não quero estar. Eu quero passar para outra fila, porque eu terei vergonha dos meus atos. A gente precisa amar mais, irmãos. Nosso cristianismo é um cristianismo muito pequeno.
Essa igreja poderia estar lotada hoje aqui, a gente tem que quebrar para colocar mais gente. Está faltando amor. Estava pregando o evangelho bem aqui pertinho de vocês. E toda noite uma mulher levada numa cadeira de roda, que de roda não tinha mais nada na cadeira. Mas ia 2 quilômetros. Toda noite ela andava 2 quilômetros. A família, nós batizamos todo mundo. E essa menina que ia numa cadeira de roda, ela não foi batizada. Não que ela não quisesse batizar, mas é porque havia alguns impedimentos para ela ser batizada. E nós evitamos o batismo ali. Mas eu chamei a irmã dela depois do batismo e eu falei assim, olha, eu vou dar para sua irmã uma cadeira de roda. Ela estava chegando na igreja. Ela já ouviu tantas promessas de receber uma cadeira de roda, de vereadores, de políticos, e a cadeira nunca chega. E um dia desse eu peguei um ancião da igreja do distrito aqui, o Osias, e eu fui aqui no entroncamento ali na Praça da Bíblia. E eu comprei uma cadeira de roda. Eu coloquei a cadeira de roda dentro do carro. E eu fui à casa dessa irmã. A irmã batizada, a família batizada, me recebeu com muita alegria. Eu falei para o Edson tirar a cadeira de roda, ele tirou. E na sala ali da casa nós tiramos a cadeira de roda de dentro da caixa. E eu decidi não me demorar ali, para não dar ideia de que eu era alguma coisa. E eu saí, mas o Edson ficou. E a vizinhança viu. Quem trouxe a cadeira? Quem deu a cadeira? E começou a chegar a família. Todo mundo perguntava. Agora eu pergunto, irmão, quanto custa uma cadeira de roda? Pagamos R$500 por uma cadeira de roda. Mas para eles, era algo que não tinha tamanho. E alguém dizia assim, bem, essa igreja tem amor. Foi o pastor que trouxe? O pastor da tua igreja? Sim. A gente precisa amar mais, sabe? Nós não amamos, irmãos. Sobe para mim um pouquinho mais o volume, irmão. Deixa como estava no começo. A gente precisa amar mais. Sabe, a gente às vezes entra numa dimensão da vida que a gente não ama. A terceira marca do cristão, anote aí, irmãos, é a fé. A terceira marca do cristão é a fé. E eu pergunto para a igreja nessa manhã, você tem fé? Temos fé? Temos fé? Não temos. Você tem fé de que você vai pegar o seu último dinheirinho, vai colocar na mão do Senhor e Deus tem poder de multiplicar aquilo? Eu fui pastor de uma igreja no interior de Rondônia. Eu estava visitando a irmã Maria. Ela fez uma cirurgia muito delicada. E eu fui à casa dela. No dia que ela chegou do hospital, eu fui à casa dela. Orei com ela. Abracei a minha irmã. E quando eu estou saindo do quarto dela, ela me chamou. Pastor, eu voltei.
Eu disse, pois não, minha irmã. Ela disse, pastor, mete a mão por baixo do meu travesseiro. O senhor vai encontrar um envelope de dízimo. E ela disse para mim, pega o envelope. E eu quero que o senhor leve. O dinheiro que está dentro desse envelope dá para eu comprar 5 sondas. Se eu ficar com esse dinheiro aqui, eu vou ser tentado a gastar. Eu não tenho mais nada. Leve. Irmãos, eu fiquei com o envelope na minha mão. E eu olhei para aquele envelope. Disse, meu Deus. Orei mais uma vez com a irmã Maria. E eu saí. Saí para resolver o problema da irmã. Mas passei na casa da tesoureira, que era uma mulher muito rica, dona de uma grande farmácia. E eu falei para a irmã, tesoureira da igreja, dona da farmácia. Disse, olha, a irmã chegou já. E a Meire olhou para mim e disse, já chegou, pastor? Eu vou já lá. A irmã Maria era amada, aquela mulher que todo mundo sente falta dela na igreja. Só que quando a Meire saiu da casa dela, ela pegou 5 sondas. E eram as sondas que a irmã estava precisando para usar. E ela levou. Mas quem falou para a Meire que era para ela levar a sonda? Chegou lá e entregou para a irmã Maria. E eu fui visitar o capixaba, também dono de uma rede de farmácia. Disse, irmão Capixa, a irmã Maria chegou. O irmão Capixa foi visitar a irmã. Levou 5 sondas. Eu não falei para ele em sonda. Eu ia comprar as sondas. E um pouco mais, um médico da igreja foi visitar a irmã. E levou também 5 sondas. E a pergunta que eu faço para a igreja de Deus nessa manhã, você tem fé? Você tem fé? Nós não temos fé, irmãos. Temos. Você tem fé se tiver dinheiro na mão. Mas o cristão, a Bíblia diz que ele vive. De quê? Pela fé. É você acreditar que o pouco que você tem vai alimentar. A viúva tinha apenas um bocado de trigo. E Elias chega para ela e diz, eu quero que você faça primeiro para mim o pão. Olha que loucura. Mas, Senhor, o trigo que eu tenho dá para eu comer e meu filho e a gente vai esperar a morte chegar. Não. Faz para mim. Faz para mim. O que fez a mulher? E era trigo, e era azeite todo dia. Nunca faltou. Fé. A terceira característica de um homem segundo o coração de Deus é fé. Primeiro, obediência. Segundo, amor. Terceiro, fé. Eu me tornei sargento do Exército com 19 anos de idade. Fiz um concurso com 300 candidatos para 3 vagas. Para cada 100, uma vaga. Fiz a prova. E os colegas que foram comigo ficaram perguntando, e aí, como é que foi a prova? Foi boa. Você quase não sai, rapaz. Não, porque eu estava marcando direitinho a prova. Poucos dias depois saiu o resultado. 3 aprovados.
Nosso nome estava lá. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus é o dono do mundo. E se Ele é o dono do mundo, Ele tem poder de suprir as tuas necessidades, as nossas necessidades e as minhas necessidades. O que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue? 12 anos. Uma mulher rica, uma mulher poderosa. Ela gastou todos os seus bens viajando o mundo em seus dias, à procura de cura para a sua enfermidade. Caída, quebrada pelo tempo, deitada na sua cama, ela recebe a notícia de que havia um peregrino, um pregador itinerante, que tinha poder de curar coxos, cegos, paralíticos, aleijados. E essa mulher decidiu se encontrar com esse homem. Só que quando ela se aproxima dele, ela percebeu que era impossível de falar com ele. Sabe o que ela disse para si mesma? Ela disse: se é poderoso como falam, eu vou apenas tocar na orla do seu manto. E se é verdade, eu voltarei curada para casa. E foi o que ela fez. Ela tocou. E quando ela toca na orla do manto, a hemorragia é estancada. Milagre acontece. E a pergunta que eu faço nessa manhã: temos fé? Temos fé? A gente precisa ter fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós não temos fé, irmãos. Nós não temos. A igreja precisa ter fé em 2020. Não tenha medo de confiar nesse Deus maravilhoso. Vocês estão vendo aí Hebreus capítulo 11? Quantos heróis da galeria da fé aparecem ali? Quantos? Quantos? Todos eles exaltados. Te poderia citar todos eles aqui. Eu dizia pela manhã que na unidade que eu estava, olha a fé de Raabe. Eu não me canso, irmão, de dizer na igreja que lá fora há pessoas melhores que a gente aqui dentro. Pastor, tá aí? O exemplo está em Raabe. Porque os dois espias, quando chegam na casa de Raabe, não é eles que pregam para Raabe, mas é Raabe que prega para eles. Sabe o que ela diz? Eu sei o que o teu Deus fez no Egito. Eu sei que ele abriu o mar vermelho. Eu sei o que foi que ele fez com os dois reis. Eu sei o que ele fez. E eu sei que ele vai destruir Jericó. Mas eu queria fazer um pedido para vocês. E os dois espias agora olhando para Raabe, eles dizem: eu queria que vocês salvassem a minha vida, e a vida do meu pai, e a vida da minha mãe, e a vida dos meus irmãos. Ninguém em Jericó creu, mas Raabe creu pela fé. Eu estive em Jericó. As ruínas da destruição até hoje estão lá. As pedras eram pedras talhadas do tamanho de um carro. A Bíblia diz que Raabe morava em cima do muro. Dava de passar 2 carros
Para você ter ideia, irmãos, os muros de Jericó é mais largo do que essa rua que passa em frente da igreja. Ali morava Raabe. Mas o que foi que os espias falaram para ela? Qual foi a recomendação deles? Amigas, é o seguinte: você quer viver? Quero. Então você vai pegar um cordão de cor escarlate e você vai deixar pendurado na tua porta, na tua janela. Deixa lá. Se o cordão estiver lá, e se a tua família estiver dentro da tua casa, não morrerá ninguém. E sabe o que aconteceu, irmãos? Os anjos de Deus derribaram os muros de Jericó. E eu imagino, quando o pai de Raabe viu aqueles muros sendo derribados e a casa dela em cima do muro, eu imagino a aflição dos pais, da mãe, dos familiares, dizendo para Raabe: vai cair o muro. Mas eu pergunto para a igreja: caiu? Não. Fé. Fé. A gente não tem. Nós não temos. E a gente precisa ter. Esses dias eu conheci uma garotinha aqui no interior do Pará, professora de história. Mas ela cansou de ser professora. Decidiu sair da área de pedagogia. E surgiu um concurso do Banco Bradesco. 6.000 candidatos para 15 vagas. E eu estava lá com ela. Eu e o pastor Tiago, que é pastor aqui em Castanhal. Ele olhou para mim e disse: vou sair da área de pedagogia, pastor. Quero ser bancária agora. Se é. Quero ser bancária. Vou fazer o concurso. Ele disse: vai e você vai passar. Pastor, vai e você vai passar. Ela olhou para mim e disse: são 15 vagas, pastor. São mais de 6.000 pessoas inscritas. Vai. Ela foi e fez a prova, irmãos. Passou. Tem um amém, né, irmão? Ela foi e passou. Agora não para aí, irmãos. Ela foi aprovada e foi mandada para trabalhar em Altamira. Só que, na cidadezinha dela, o governador José Porfírio não tinha Banco Bradesco. E o banco descobriu que a garota era filha de lá. E jogou ela para trabalhar no Banco Bradesco, na cidade onde ela nasceu, cresceu e viveu. Senador José Porfírio. Depois de Vitória do Xingu. Quarta característica do homem segundo o coração de Deus, irmãos: liberalidade. Liberalidade. E nós não somos liberais. Nossa mãozinha é como a mão de samambaia, sempre fechadinha, já viram? Pode ver. Olhe para a samambaia, sempre com a mãozinha fechada, bichinha. Não abre. Cristão tem que ser liberal. Liberalidade. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido nessa vida que quanto mais você dá, mais você recebe. Pode ver. Eu vou desafiar você. Pegue uma roupa que você não usa mais e doe para alguém. Até o final do mês tu recebe um presente. E a roupa também. Pode fazer isso. É verdade? Já fez? Continua fazendo. Não para de receber. O problema é que a gente não gosta, irmãos. Estou trocando lá em casa agora um ar-condicionado. Minha esposa ontem estava viajando com ela, ali no aeroporto ela
perguntou para mim: tu vai fazer o que daquele aparelho? Coloca lá no outro quarto. Eu disse: não. Não vai colocar lá? Eu digo: não. Mas por quê? Eu não quero pôr. Vai fazer o quê? Eu disse: eu vou doar. Você vai doar o aparelho? Eu vou doar o aparelho. Vou doar o aparelho. E já sei para onde vou mandar. Falei para ela ontem. Irmãos queridos, liberalidade. Abra sua Bíblia mais uma vez. Só para a gente meditar aqui, para a gente finalizar. Segundo Samuel, capítulo 24. Acharam? Estou terminando já a mensagem, irmãos. Segundo Samuel, capítulo 24. Acharam? Esse contexto que eu estou falando aqui, só para situar vocês, esse contexto aqui de Samuel está vindo daquelas pragas. Davi pediu para Joabe fazer o censo. E Joabe disse: Senhor, não precisa fazer. Mas Davi insistiu e Joabe foi. Antes que Joabe terminasse de fazer o censo, Deus decidiu punir Davi. E caiu uma praga mortífera na cidade. Agora, veja o que diz aí o verso 24. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto, que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou quanto? 50 ciclos de quê? De prata. Eu pergunto para a igreja: que eira era essa aí? Que lugar é esse? Monte Moriá, aonde Abraão levantou o altar para sacrificar o seu filho. O que aconteceu com Araúna? Ele viu Davi se aproximando, e quando ele viu Davi se aproximando, sabe o que ele disse? Senhor, isso aqui tudo é teu, eu vou te dar de graça isso aqui. Davi disse: não, eu não vou oferecer para meu Deus nada que não me custe sacrifício. Vocês estão percebendo a coisa aqui, irmãos? Davi poderia ter aceito, mas ele disse: não, de jeito nenhum, eu quero pagar. Se eu vou oferecer alguma coisa para meu Deus, tem que ter sacrifício. É por isso, irmãos, que a oferta que não tem amor, que não tem fé e não tem sacrifício, é presente. Estou ofertando a Deus, não tem amor, não tem fé, não tem sacrifício, é presente. Porque dado o que está sobrando, irmão, não tem graça. E Davi disse: não, eu vou pagar, e pagou. Ali no Monte Moriá, onde Abraão esteve, 2000 anos antes, ali no Monte Moriá, Davi levanta um novo altar. E ali no Monte Moriá é construído o templo, que fora batizado como Templo de Salomão. Agora, um detalhe. Abra a sua Bíblia no livro de Primeiros Crônicas. Estou terminando, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 29.
Acharam aí? Verso 29. Isso aqui é Davi falando, irmãos. Olha o que diz o verso 2. Verso 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de quê? De ouro. Prata para as obras de quê? Bronze para as obras de bronze. Ferro para as obras de ferro. E madeira para as de madeira. Pedra de ônix, pedra de engastes, pedra de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore. E tudo, de que jeito? Em abundância. Ainda, verso 3. Porque amo a casa de meu Deus, ouro e prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Afora, tudo que preparei para o santuário. Versículo 4, ele diz assim, 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir o quê? As paredes de quê? Das casas. Vocês estão vendo aqui, irmãos, as qualidades de um homem segundo o coração de Deus? Qual é a primeira qualidade? Obediência. 2, amor. 3, fé. 4, liberalidade. O que está fazendo Davi? Davi está dando para Deus, queridos, 3.000 talentos de ouro. Você sabe quanto é um talento de ouro? Quanto pesa um talento de ouro? Quanto pesa um talento? 50 quilos. Então multiplica 3.000 vezes 50, dá quanto? Quanto que dá? 150 mil quilos de ouro. É o que Davi está colocando para Deus, de oferta para a casa de Deus. Agora eu pergunto, irmãos, quanto custa hoje 1 grama de ouro? R$176. Aí você pega 1 quilo de ouro e para cada quilo você tem 1.000 gramas. Você multiplica 1.000 vezes 76. Depois você multiplica vezes 150 quilos. Resumindo aqui, irmãos, essa oferta de Davi, ela passa de 14 bilhões de reais. Hoje. Por que é que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Obediência. Ele teve 2 oportunidades de matar Saul. Mas sabe o que ele disse? Eu não vou estender a minha mão sobre o ungido do Senhor. Isso é obediência. Amor, fé, liberalidade. A gente precisa abrir mais a mão. Ela é muito fechadinha. Abra. É Deus que nos mantém, é Deus que nos sustenta, irmãos. Eu estou aqui só falando do ouro, não estou falando da prata, não estou falando do ferro, não estou falando das pedras, não. É só o que ele citou aqui. Essa é a igreja de Deus. A quinta coisa, adoração. O homem segundo o coração de Deus é uma pessoa que gosta de adorar. E esse Davi era apaixonado por Deus. Ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele gostava de adorar. Olha para mim aqui para você compreender, para eu fechar. Todos os instrumentos musicais que Asaf e a sua família e seus irmãos usaram, 90% foram criados por Davi. Davi, além de ser rei, era marceneiro. Harpa. Davi que produzia. É por isso que ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia na tua casa é melhor do que 1000 fora dele. E a gente tem preguicinha de vir à casa de Deus, irmãos.
A gente não gosta. Eu vi o irmão falando, a gente vem terça ou vem quarta? Vem terça e quarta. Eu sou membro da igreja, eu posso falar. Vem terça e quarta. Terça e quarta. Se eu pudesse, eu dormia na igreja, irmãos. Se eu morasse aqui pertinho, eu dormia aqui. Tem lugar melhor para a gente estar do que estar na casa do Senhor. Então seja um adorador em 2020. Seja um adorador. Isso que a gente não quer. A gente tem preguiça quando passa do horário, irmãos. Sabe, me desculpe o que eu vou dizer aqui. Eu acho que o sábado a gente tinha que fazer que nem um americano, irmãos. Tem essa quadra aqui, ó. Todo sábado tem que ter almoço aqui. A gente nem voltava para casa. Ficava o dia todo aqui. Você vai na igreja na América, irmãos. Os irmãos vêm e já ficam. Porque eles moram longe. Tem gente que viaja 35 quilômetros para ir à igreja. Eu preguei numa cidade ali próximo de Atlanta, fazendo uma campanha de evangelismo. O irmão viajava 2 horas para chegar na igreja. E terminamos de almoçar num sábado, a igreja lotada. E eu perguntei, vai voltar para casa? Ele disse, pastor, se eu volto para casa eu não venho mais. Por isso que as igrejas têm cama, tem tudo lá para você dormir. Você vem e já fica. Mas aqui não, a gente está sempre olhando. Parece que está adorando o pastor. Acaba com isso, irmão. Traz nem relógio não, deixa em casa. Você está tendo um encontro, não é comigo. Você veio para se encontrar nessa manhã com Deus, Criador do universo. Não é comigo. Você pode não gostar da mensagem, mas você não veio aqui por causa da mensagem. Você veio aqui por causa de um Deus que está aqui. Essa casa é dele. Então, um homem segundo o coração de Deus, ele é um adorador. Ele adora. Ele adora. E eu tenho pedido a Deus que me faça assim um adorador, cada dia. Quarta-feira do trabalho já vem para a igreja. Domingo vai para o piquenique, mas vem para a igreja. Sábado, só se estiver doente. Mas se puder vir arrastando a maca, vem. Você é um adorador. E o adorador não está preocupado com o tempo. Claro que tudo tem que ter ordem. Você não tem que estar preocupado com o tempo. Davi era um adorador, irmãos. Eu estive em Jerusalém. E os salmos de Davi, irmãos, todos eles, na grande maioria, foram compostos ali do Monte Moriá. Ele chama Deus de rocha. Jerusalém é cercado de rochas, de montanhas. E esse poeta gostava de escrever. Vamos adorar, irmãos. Vamos adorar com espírito e com verdade. Qual é a primeira coisa de um homem segundo o coração de Deus? Obediência. 2, ame. Mas ame muito. 3, fé. 4, seja liberal. Nunca mais mão de samambaia, irmãos. Abre. Abre. Abra. E 5, adorador, adoração. Adore. Mas em espírito e em verdade. Nós vamos ouvir uma mensagem.
Salmo 27, versículo 4 diz assim, ó: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E olha, queridos, que nem templo havia quando Davi escreveu isso, viu? Mas ele estava falando do santuário celestial. Gostaria de fazer um convite para você. Você já levantou? Mas um convite para aqueles que desejam em 2020 viver a obediência, viver o amor, viver a fé, viver a liberalidade e viver a adoração. Queria chamar você para vir aqui à frente. Gostaria de orar por você, de colocar você nas mãos desse Deus. Pode vir. Pode chegar aqui à frente, irmãos. Venha. Oremos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo estudo que fizemos hoje, nessa manhã. Nós precisamos viver, Senhor, como filhos, a obediência. Às vezes nós não somos aquilo que o Senhor gostaria que fôssemos, mas nós precisamos. O amor é uma outra faceta da vida que temos negligenciado. A gente só ama quem gosta da gente. Se alguém não gosta da gente, a gente não gosta. Mas isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho do céu. O Senhor nos orienta a amar os nossos inimigos, orar por eles. E a gente quase não faz isso. Nos ensina, Senhor, a ter fé. Fé de Raabe, uma cananita. Nos deu o exemplo de que a gente precisa confiar. Liberalidade, às vezes, nós não temos também, Senhor. Adorador, não temos sido. E por isso, tem piedade de nós. Essa manhã, Senhor, eu queria colocar em Tuas mãos a Tua igreja, para que o Senhor quebrasse a nós. Nós somos barro, e o Senhor sabe onde mexe, onde toca. Nos faz de novo, Senhor. Nos faz de novo. Nós precisamos. Nós queremos ser um vaso, mas um vaso perfumado, um vaso de bênção, um vaso de luz. Nós queremos ser sal em 2020. Nos leva para casa nessa manhã. E permita que tudo que façamos de agora para frente seja com a Tua aprovação. Obrigado, Senhor, pelos convites e pelo convite que o Enoque nos fez. Outros já tinham feito lá atrás. Mas chegamos aqui na Tua casa. Nos leva, Senhor, para os nossos lares. E perdoa
todas as nossas negligências. Queria te pedir também que desse um abraço bem caloroso, meu Deus, em todos os amigos que chegaram à tua casa nessa manhã. Permita que aqui na tua casa eles possam ter encontrado guarida. Permita que essa igreja seja um porto seguro para todos eles. Nos leva para casa, em Jesus. Dá um abraço no seu irmão do lado e vamos terminar cantando bem junto a Cristo.